Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar aí mais um Pop em Vista. Vamos falar sobre os comunicados, sobre os fatos relevantes que, é claro, você não pode deixar de saber, ok? Então, sem deixar aquele velho hábito, compartilhe, curta e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. E galera, muito obrigado mesmo. Batemos exatamente hoje 100 inscritos. E é claro, semana passada rolou aquela promessa, né? Bateu 100 inscritos, eu marco, né? Aí a nossa live. Não deu para marcar o dia, né? Eu tô conversando aí com um convidado, uma convidada, melhor dizendo. Não deu pra gente cravar ainda o dia, mas vai sair aí no segundo semestre, ou na segunda quinzena, ó, do mês de agosto, na segunda quinzena, tá bom? Então aguarde, vamos aí falar sobre aquele tema que eu comentei. O tema será suas emoções e o dinheiro. Nós vamos falar e tratar a respeito sobre isso, como nós lidamos com o dinheiro, como nós lidamos com nossas emoções, acabam lidando como a gente gasta e como a gente investe também, tá bom? Então nós vamos trazer esse outro lado, ao lado psicológico sobre os investimentos, tá bom? Então aguarde que eu vou divulgar com antecedência para que vocês possam participar, tá bom? Se tiverem dúvidas, quiserem colocar nos comentários, poxa, fala sobre isso, aquilo, deixa aqui que eu vou criar outras lives, quem sabe aí a cada quinzena ou toda semana eu faço uma live sempre com algum profissional diferente pra gente ir se ambientando, trazendo conteúdos novos e diferentes, tá bom? Mas sem muitas delongas, porque hoje tem muito conteúdo e muitos fatos relevantes, vamos aí para as informações. Bom, você já está vendo aí na telinha, vamos falar sobre o fundo TEPP11, né? Eu destaquei os principais, os principais fatos, né? Então vamos ler aí junto. Bom, o fundo vem a público comunicar a celebração de novos contratos de locação de ativos imobiliários, olha só, integrantes do portfólio do fundo. Foi celebrado nesta data a alocação entre o fundo e o Centro de Imagem Diagnósticas, né, ele dá ali os inscritos, o CNPJ, né, sobre o nome Fantasia Aliar, dando em locação um conjunto 92, 93 e 94 do edifício Passarelli e os conjuntos número 111 do condomínio Edifício São Luís, tá bom? A alocação do Passarelli corresponde a 509,73 metros quadrados, ok? E a alocação do condomínio de São Luís perfaz 945,46 metros quadrados. Ambos os contratos têm vigência a partir de 15/7 e tem duração prevista de 60 meses, né? Olha só. Dessa forma, estimamos que a alocação descrita impactará positivamente no fundo, é claro, ao término do período de carência. E aí precisamos, olha só, prestar muita atenção nessa carência que eu achei bem exagerado na minha opinião. 6 meses de carência para o edifício Passarelli e 8 meses para o condomínio São Luís. Isso vai impactar positivamente depois dessa carência em 3 centavos por cota na distribuição mensal de rendimentos. Ainda como resultado de locação, a vacância física nesses dois ativos do fundo ficará zerada e a taxa de vacância física do portfólio, ou seja, de todo o fundo, passa de 8,16% para 4,31%, que é bem aceitável, um tipo de vacância. O que me chamou muita atenção nesses contratos é por que um tempo de carência é tão grande. Nossa, 6 meses? Dá para suportar, mas 8 meses? Tipo de reforma, geralmente carência é feita assim, ó, você tá me colocando para alugar, mas eu preciso fazer algumas reformas, eu preciso colocar algumas coisas aqui para que o prédio consiga se adaptar melhor a mim, tá bom? Mas eu tô interessado aqui, mas como eu vou investir, eu preciso, então, fazer essas adaptações. 8 meses, praticamente é um ano, mano. Um ano de carência. Que tipos de investimentos serão feitos? E que modificações, adequações, manutenções que serão feitas nesses prédios para ficar, no caso do São Luís, ficar 8 meses de carência.
Será que estão bem conservados o prédio? Aí começam a surgir dúvidas e perguntas. E é necessário que o fundo responda. Coloque os motivos da carência, ok? Geralmente é 3, 4 no máximo. 6 e 8? Poxa, quase um ano para receber 3 centavos. Eu sei que aqui no canal eu sempre falo, cada centavo importa. E não mudo isso. Mas demorar quase 8 meses, vai. 8 meses para começar a ter uma renda positiva de um condomínio, me parece um pouco aí que o fundo precisa se explicar, principalmente aos cotistas, por que de tanto tempo de carência. Bom, pessoal, vamos aí falar do fundo RBCO11. Olha só, o fundo, os cotistas, né, detentores aí de uma quantidade percentual de acordo com o estatuto, querem fazer uma assembleia para substituir a atual administradora por outra, né? E você já está vendo aí, ela quer trocar tanto a gestora como a administradora. Quero colocar isso em votação em assembleia. Então, quem eles querem colocar, eu já destaquei aí o nome, né? É de Investimentos, distribuidora de títulos e valores imobiliários. Ela será a nova administradora nessa proposta e também será a nova administradora, gestora e administradora. E aí, você já está vendo no próximo slide, tem alguns pormenores aí, né? Então, assim, a opção A, redução da taxa de administração do fundo para 0,83%, né, ao ano, sobre o valor do mercado das cotas do fundo, com alteração com base de cobrança e exclusão do valor mínimo. B, alteração da denominação do fundo, que passará a ser, né, aí tem que mudar, porque cada nova gestora sempre muda, né? Então, nenhuma novidade aqui por enquanto. C, exclusão de todas as menções e referências da atual administradora e gestora em substituição pelas informações, dados cadastrais e forma. Também aqui, coisas de praxe. E D, a letra D, né? Aprimoramento redacional do artigo 2, do parágrafo 2 do artigo 38 e do parágrafo 9 do artigo 52, para adequação e regulamentação vigente, de forma a esclarecer a não obrigatoriedade de aportes pelos cotistas nas situações ali previstas. Então, tem que ler o estatuto. Eu não tenho acesso a esse estatuto, mas parece que, dependendo de algumas situações, precisam ser feitos aportes e eles querem mudar essa situação. É bom aí quem é cotista do fundo RBCO11 dar uma verificada. Provavelmente você já deve ter recebido esse e-mail falando sobre a assembleia para fazer essa troca, tá bom? Então fica aí, olha lá no seu e-mail para você não perder e entender ainda melhor, tá bom? Porque o que acontece? Aqui, eles soltaram esse fato relevante falando sobre a sua substituição, mas sempre nos e-mails são encaminhados com um pouco mais de detalhes, explicando as situações, e aí só quem é cotista vai ter o acesso. Bom, pessoal, vamos falar então do fundo RBRY11. Olha só, você já está vendo na telinha? Vamos ler para ficar bem fácil o entendimento. Olha só, RB Gestões de Recursos LTDA, na qualidade gestora da carteira do fundo, a administradora comunica por meio deste fato relevante que no âmbito da oferta pública de distribuição primária das cotas da quinta emissão do fundo e novas cotas, respectivamente, houve uma atualização de preço de emissão nos termos do inciso do 1º do artigo 16 do regulamento, de acordo com o previsto no prospecto definitivo, de forma que o preço da subscrição, que é o mais importante, passou do valor de R$ 104,96, passou para R$ 101,86, o equivalente ao valor patrimonial das cotas em dia 30 de junho de 2022, as quais R$ 98,85 equivale a um preço da emissão e R$ 3,01 equivale à taxa da distribuição primária. Bom, facilitou aí um pouco, né? A entrada para aqueles que querem. Bruno, eu já exerci meu direito de subscrição, fiquem tranquilos. Vai ter essa diferença lá no seu home broker, junto com a sua
a corretora, então pode ficar tranquilo a respeito sobre isso. Mas o que ainda me incomoda ainda são a taxa de subscrição. R$ 3,01. Tá alto. Tem já gestoras que estão fazendo novas emissões ou com taxas baixíssimas, em questão de centavos, ok? E tem aquelas que estão fazendo até de graça, sem taxa, zerado. Então, R$ 3,00, na minha opinião, é um valor bem alto para emissões. Mas, se fizer, é claro, sentido dentro da sua estratégia, e fazer o quê? A gente precisa, é bom você sempre participar das emissões para que você não fique diluído, né? Então, se for do seu interesse e fazer parte, fique à vontade aí. Mas essa taxa, ela é um pouco salgada. Bom, pessoal, vamos falar do EDGA11. Olha só, esse fundo aqui, ele é um fundo... Nossa, ele é um fundo que eu tenho muitas ressalvas sobre ele. Apesar de que, quando eu comecei a investir, procurando ali, estudando os fundos, o EDGA11 era aquele fundo que eu queria comprar. Mas quando você começa a entender um pouco, ver a concorrência, percebe que ele não é um fundo tão bom assim para se adquirir. Bom, ele soltou um fato relevante, né? Vamos ler aí, você já está olhando na telinha. A BTG Pactual Serviços Financeiros. Deixa eu até parar aqui antes. É importante, pessoal, que a gente perceba uma coisa. O BTG, ele tem um serviço tanto de gestora como de administradora de vários fundos. E tem gente que critica muito a gestora, fala que a gestora não presta. Mas a gestora, ela tá ali para tomar as melhores decisões diante daqueles fatos, né? Então eu gosto muito da BTG como gestora. Estou gostando muito da Suno, né? A Suno tá aí que já lançou aí três fundos imobiliários e agora lançou um Fiagro essa semana e tá crescendo, tá criando, tá desenvolvendo e fazendo, e os fundos imobiliários, pelo menos até agora, têm performado muito bem, tá bom? Então a gestora, a BTG Pactual é muito boa, mas diante de alguns cenários fica muito difícil fazer milagre, né? Mas de qualquer forma, vamos voltar aqui. A instituição financeira com sede, né, daqui, na qualidade de administradora, da instituição, comunica aos cotistas do mercado em geral. Pronto, comunica duas situações. O primeiro, que o fundo assinou um novo contrato de locação com Martin Engenharia LTDA, e aí dá o CNPJ, para uma área de 963 metros quadrados, que corresponde parte remanescente da vaga do segundo pavimento do imóvel, né, a nova locação, aumentando a ocupação do fundo para aproximadamente 54,29%, a contar do dia 1º/8. E 2. A nova locação terá um prazo de 5 anos, contado a partir do dia 1º/8 de 2022, e terá um impacto positivo na receita do fundo de aproximadamente 7,09%, né, em comparação com a receita de junho, ok? Sem levar em consideração carência, olha só, e o desconto em linha com o praticado na região. E aí fica a pergunta, né? O que é o desconto e carência praticado na região? Fica aí a crítica, né? Qual o tempo de carência? Seria até interessante falar com qual seria a porcentagem, seria impactado positivamente, né? Mas BTG, sabiamente, um fundo tão problemático, na minha opinião, tão problemático como este, acaba até evitando de falar algumas coisas, na minha opinião, para não dar aquela desanimada, tá bom? Mas aqui é uma boa notícia, não tem nada aqui a desabonar, a não ser não deixar claro a carência, tá bom? Mas, do demais, é uma boa notícia para quem é cotista, né? Para quem está comprando
Tem muita gente falando, tá barato, tá barato. E aí compra e tá numa esperança aí de subir. Quem sabe, quem já estudou esse fundo sabe que ele é bem problemático, tá numa região problemática e aí para subir é sem perspectivas, na minha opinião. Se para você fizer sentido, taca ali pau. Bom, vamos falar do VIUR11. Olha só, o VIUR11 contratou uma empresa para ser formador de mercado e não foi a XP. Geralmente os fundos contratam a XP aí para ser formador de mercado, mas não foi o caso. Vamos ler aí o fato relevante, já está na telinha. Bom, eu vou pular a parte toda de cima, hein? Ele tem os fundos têm essa característica bem formal, deve com certeza ser da CVM, que exige essas coisas e deixa às vezes muito comunicado complicado, engessado. Mas enfim, vamos para o próximo parágrafo, que ele diz assim, ó, o fundo contratou o Banco Fator, inscrita, né? Enfim, formador de mercado, né? Para exercer função de formador, ele até repete, né? Formador de mercado no âmbito da B3, Brasil Bolsa Balcão B3, com a finalidade de fomentar a liquidez de suas cotas a partir do dia 4 de agosto de 2022, conforme disposição da resolução da CVM número 133, de 10 de junho de 2022, conforme alterada do regulamento de negociação da B3, do manual de procedimentos operacionais de negociação da B3 e demais normas e regulamentos aplicáveis. Nossa, você percebe que o negócio é bem engessado, mas de qualquer forma eu tô aqui para explicar. Bom, Bruno, o que é um formador? Se você acompanha o canal sabe que o formador de mercado é uma empresa que é listada na B3 e o objetivo dela é fazer com que tenha mais compras e vendas. E como que ele consegue fazer mais compras e vendas? O próprio Banco Fator vai comprar cotas do VIUR11, vai comprar e vender. Comprar e vender. Ela vai ficar comprando e vendendo toda hora. Para que isso? Primeiro, para aumentar a liquidez. O fato relevante já traz isso para vocês. Para aumentar a liquidez. E por que eu quero liquidez alta, Bruno? Porque se você tem liquidez baixa, na hora que você quiser comprar uma cota, você não vai conseguir. Porque não tem ninguém vendendo. E se você quiser vender a sua cota, você vai encontrar dificuldades, porque pode ser que não tenha ninguém comprando. Então, isso estraga a estratégia, isso faz com que as pessoas não comprem as cotas, entendeu? Porque eu vou ficar assumindo um risco de comprar uma cota que eu vou ter dificuldade para mim desfazer de acordo com as minhas estratégias, com o meu entendimento. Então eu contrato uma empresa que vai comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender com vários valores. Ela vai comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. Isso vai facilitar que as pessoas acabam comprando mais, porque elas dizem, opa, tá fácil agora comprar. Agora isso aqui esse fundo consegue entrar dentro da minha estratégia, entendeu? Então tem várias pessoas que estão querendo comprar e vender, comprar na alta, ou comprar na baixa, vender na alta. Tem gente que quer entrar, tem gente que quer se desfazer e isso vai ajudar, tá bom? Bom, vamos falar do RECT11, olha só, acompanha na telinha aí que, olha só, a BRL Trust, distribuidora de títulos e valores imobiliários, vai falar como sempre, na sede, credenciado, bom, vem comunicar aos cotistas e ao mercado em geral que celebrou um contrato de locação de imóvel não residencial, ou seja, um contrato de locação com o Instituto de Tecnologia e Inovação para a Transição Energética, a associação fundada pela Enel Brasil S.A. E aí ele fala inscrito, pronto, enfim, para locação de uma sala no 8º andar no Centro Empresarial Parque da Cidade, situado em Brasília, Distrito Federal. Na quadra 9, ele dá um endereço, né? Bem engraçado como que é os endereços lá em Distrito Federal, né? Não é rua, é quadra 09, SC/Sul, lote C. É bem comum ser dessa forma lá. Esse é o endereço de onde fica o imóvel. Bom, pelo prazo de 60 meses, o contrato tem vigência desde 1º de agosto de 2022, com área alugada correspondente a 465 metros
quadrados. Vamos deixar só dessa forma. Bom, após essa alocação, a totalidade das unidades de propriedade do fundo do Centro Empresarial Parque da Cidade encontra-se ocupada e a taxa de vacância do portfólio será de 10,09%, sem resultar em impactos imediatos na distribuição de rendimentos do fundo. Destaca-se que a equipe do REC, a gestão e recursos, continua empenhada e esforçada na alocação das demais áreas vagas do portfólio. Bom, é bem provável que aqui tenha carência, né? Você pode perceber que ele meio que fala, não terá impacto positivo de imediato. Por quê? Porque é bem provável que tenha distribuição. E qual é o tempo de distribuição? Gente, quando a gente olha um fato relevante desse, você é cotista, você tem que mandar aquele e-mail básico, sabe, pra galera e falar assim, e aí, qual é o tempo de carência? Por que não vai ter impacto imediato? E tem que dar aquela chamada, porque no fato relevante tem que falar. Tem que ser claro, transparente. Esse é o meu pensamento. Se você acha que tá tudo tranquilo, mas se eu fosse cotista, eu já dava aquela reclamada. Bom, pessoal, vamos falar aí do... Nossa, esse fundo deu o que falar e vai continuar. Mas é o BETRA11. O BETRA11 soltou um fato relevante, eu nem vou falar muito. Vamos já ler o fato que foi divulgado. Olha só. O fundo vem na presente informar os cotistas e o mercado em geral em complemento aos fatos relevantes divulgados no dia 23 de junho de 2022, 4 de julho e 25 de julho que, em razão de ação judicial proposta pelo fundo, a escritura de direito real de superfície celebrado entre o fundo e o Sr. Milton Sela e a Sra. Roseli Sela, superficiários, olha só, foi resolvido de forma antecipada por decisão liminar da terceira vara civil da comarca de Sorriso, no Mato Grosso, tendo em vista o descumprimento de obrigações contratuais pelos superficiários, de modo que foi baixado o seu registro nas escrituras 9.203, 9.204, 9.205 e 9.533 dos imóveis localizados no município de Nova Maringá, estado do Mato Grosso, registrado no cartório de imóveis de São José do Rio Claro, estado do Mato Grosso. E, olha só, diante da decisão liminar descrita acima, o senhor Milton Sela e a senhora Roseli Sela interpuseram agravo de instrumento com pedido de efetivo suspensivo, que foi indeferido pela desembargadora relatora da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, mantendo assim a decisão liminar até o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Vou parar por aqui. Bom, talvez você não tenha entendido. Bom, vou dar aqui um breve resumo. No BETRA11, o senhor Milton Sela, ele vendeu umas terras para o fundo. O fundo, ao que tudo indica, sabia dos problemas que poderiam acarretar, mas parece que o senhor Milton Sela queria dar um Pelé. É o que parece. Eu não estou dizendo que é. Eu estou dizendo que parece. E o senhor Milton Sela, ele estava devendo muita grana. Ele falou assim, ó, vou vender as terras para o fundo, porque qual é a estratégia do fundo? O fundo compra as terras do fazendeiro ali e deixa o próprio fazendeiro trabalhar nas terras e pagar depois, pagar como se fosse aluguéis. Vai ficar fácil para vocês, pagar aluguéis ali, por ele poder usar aquela terra para poder fazer ali as safras, tá bom? Então o fundo foi lá, pagou, e o senhor Milton Sela pagou já então alguns meses aí de aluguel para poder usar aquela terra, tá bom? Feito. Só que aí o senhor Milton Sela falou assim, olha só, vou entrar em processo de recuperação judicial, porque eu tô quase falindo. E nesse processo todo ele diz assim, olha, eu escolho aqui, diante do juiz, faço uma proposta de dizer quem eu vou pagar primeiro. E o fundo não seria pago. Ele falou assim, ó, o fundo vai ficar aí para depois. Sem contar que outras empresas que estavam cobrando aí o senhor Milton Sela
queriam tomar o terreno, né? O terreno ali, a fazenda, para compensar as perdas. Então o fundo entrou, e aí é justamente o que ele está dizendo aqui. Teve uma liminar que suspendeu todo esse processo de todo mundo que queria pegar as terras, tá bom? Suspendeu e disse, é do fundo, tá bom? E aí o senhor Milton, querendo aí fazer alguma coisa, acabar com essa liminar, não conseguiu, tá bom? Ele foi decidido que vai ficar valendo a liminar até que seja julgado de maneira definitiva a respeito de quem são as terras, de quem será os devedores do Milton Sela, quem é que vai pagar, como ele vai pagar, enfim, tudo isso será decidido lá no julgamento, tá bom? É isso que tá aqui no fato. Então quem tem o Betra 11 aí, sabe que as coisas não estão bem, né? Porque do dia pra noite caiu 20%. Saiu o fato relevante sobre essa situação, 20% caiu. É complicado, né? Mas fiquem calmos que, ao que tudo indica, o senhor Milton Sela quis dar o Pelé, o fundo falou assim, vou fingir que acredito. Quando ele pensou que ia dar o Pelé, o fundo foi lá e... Olha só, mano, nessa faculdade que você tá fazendo aí, eu já sou formado, né? E quem é a gestora aqui? BTG Pactual. Muita gente criticou o BTG, falando que eles não sabiam o que estavam fazendo e tudo mais. Mas é o que eu volto a dizer, cada fundo ele tem um histórico, né? E a gestora não faz milagres, ela tenta trabalhar da melhor forma, no melhor cenário possível. Bom, pessoal, esses foram os fatos relevantes que você não poderia deixar de saber, tá bom? Curte, compartilha, deixa suas dúvidas. Poxa, Bruno, gostei do tema, abordem tal questão, deixa tudo nos comentários que eu vou fazer as perguntas e vou responder essas perguntas, melhor dizendo, na live, que eu prometo que será na segunda quinzena deste mês de agosto, tá bom? Então aguarde aí que eu já vou comunicar para vocês. Muito obrigado mais uma vez pela confiança de vocês, pelos 100 inscritos. Muito obrigado, tá bom? Bom, meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.